Bom, garoto, o que houve foi que o papai esteve à frente do mundo e não tomou conta direito dele. Eu sei que vai dar certo. Afinal, os dinossauros estão nesta Terra há 150 milhões de anos e nós não vamos desaparecer. O fim de A Família Dinossauros é terrível e cruel de muitas maneiras, mas isso aí você já sabe que esse aqui foi um dos primeiros vídeos desse canal, né? Mas aqui a grande questão mesmo é como foi esse fim trágico, onde essa família que tinha aí um monte de crítica interessante, um monte de piada ácida e muito carisma acabou morrendo congelada. Como a gente passou de uma série com tudo isso, que era teoricamente para crianças, né, apesar desse subtexto embutido na série para adulto, para um fim tão deprimente, tanto emocionalmente quanto em termos de roteiro, né? Porque esse final aí é um anticlímax total. A Família Dinossauro tinha cenários gigantescos, muitos figurinos super detalhados e roteiros que, se bobear, davam trabalho para adulto que estava assistindo. Era um humor muito ácido, cheio de crítica social e muita metáfora para assunto que até hoje a gente pisa em ovo para discutir. Então está dizendo que isso é assim, é a responsável pela atual crise das papoulas? Sim, sua insensível busca do lucro resultou na absoluta destruição de todo o ecossistema. A série mostrava uma sociedade distópica onde os dinossauros tinham se tornado a espécie dominante e os humanos eram só coadjuvantes, vivendo como animais de estimação ou selvagens. Era engraçado, mas assim, também fazia você pensar em um monte de coisa sobre a nossa própria sociedade. Eles usavam assim a comédia para botar o dedo numas feridas, tipo consumo exagerado, problemas ambientais, capitalismo, política e até preconceito. E o público na época nem sempre captava essas sacadas mais profundas. Só que com o tempo ficou mais claro que A Família Dinossauro era uma série que não estava só tentando fazer você rir, mas também te fazendo refletir. Muito bom dia. A borrifada aérea massiva de ontem obteve sucesso ao destruir as papoulas. Infelizmente, ela também matou todas as outras formas de plantas vivas do planeta. Lá se vai o café da manhã. A série teve 4 temporadas e foi transmitida originalmente pela ABC entre 1991 e 1994. Depois eles soltaram alguns episódios que estavam engavetados por volta de 95. Ela foi produzida por um time de peso para a época: Michael Jacobs Productions, Jim Henson Television e Walt Disney Television. Ou seja, a série tinha muito peso. Mas aí veio o último episódio chamado Change in Nature, algo como mudança na natureza, e fez muito mais do que uma piada, né, ou uma crítica social. Foi o final para deixar você na bad. Esse episódio termina com o Dino fazendo uma reflexão para tentar acalmar a família dele. E aí você percebe um certo desespero disfarçado de otimismo. Ele tá tentando acreditar que tudo vai se resolver porque, né, eles são dinossauros. Na série, eles são a espécie mais resistente que já existiu, vivendo na Terra com uma história de 150 milhões de anos. Ele diz que não é como se eles fossem simplesmente desaparecer, tentando convencer mais ele mesmo do que a própria família dele de que vai ficar tudo bem. Mas aí, enquanto a neve começa a cair, fica muito óbvio que o que aconteceu não tem volta. E agora uma previsão de longo alcance. Neve contínua, escuridão e frio extremo. Aqui é Howard Renato. Boa noite. E adeus. Mas como será que essa série conseguiu chegar nesse ponto? Bom, o episódio 407 se chama Natureza em Mudança, e nesse episódio começa com um evento que, para qualquer um dos dinossauros, parecia ser só mais um contratempo no dia a dia. Os besouros responsáveis por controlar o crescimento das papoulas não aparecem na data de sempre, que é 14 de maio. A vovó Zilda, que sempre tem assim, uns comentários ácidos na ponta da língua, já lembra que aquilo ali é muito estranho, porque esses besouros nunca se atrasaram antes. Mas naquele momento ali, ninguém leva ela muito a sério. Só que de repente a casa da família dinossauro tá cheia de papoula crescendo em tudo que é canto. Isso aí já começa a preocupar. É aí que finalmente um besouro aparece e vem com uma história toda enrolada. Ele disse que estava a caminho do pântano com os outros besouros, mas lembrou que tinha deixado o forno ligado. Quem nunca, né? E acabou se perdendo. O Dino tenta botar ordem nessa situação, dizendo pra ele ir lá e comer as papoulas, né? Mas aí o Stan, que é o besouro, explica que não tem tempo pra isso, que ele tem algumas prioridades, né? E uma delas é chegar no pântano pra encontrar uma parceira, acasalar e garantir a próxima geração. E o pior é que ele ainda lembra que dali 2 semanas ele vai estar morto. E cara, essa parte aqui ela é muito engraçada, porque assim, tem um subtexto que é muito adulto. Esse besouro aí, ele tá claramente no cio e ele não tá achando assim uma parceira, né? E quando o Dino fala pra ele comer as papoulas, ele fala que tá com outra coisa em mente e fica encarando a Charlene. Esses momentos aí de humor ácido da série são demais, né? Olha, estou com uma coisa na cabeça agora e não é salada. Que
belezinha, amorzinho! Ei, mas essa aí é minha filha! Olhar não ofende. É aí que eles sacam a gravidade da situação, porque não são os besouros adultos que comem as papoulas, mas sim os filhotes. E sem o pântano para garantir essa reprodução, esses besouros aí estão simplesmente extintos. Ou seja, essas papoulas vão continuar crescendo sem controle nenhum, desequilibrando todo o ecossistema. É nessa sequência aqui, cara, onde as coisas começam a desmoronar ainda mais e deixa bem claro como a ganância e a falta de visão dessas grandes corporações, representadas aqui pela Wissaso, levaram a um colapso. A Charlene, que nem sempre foi a personagem assim mais idealista e muito curiosa da família, decide levar o besouro Stan até o pântano, pensando que ele ainda pode cumprir a função dele e salvar o ecossistema. Só que quando eles chegam lá, eles dão de cara com uma realidade muito cruel. O pântano foi completamente destruído pela Wissaso para dar lugar a uma fábrica de frutas de cera. Frutas de cera, mano, como se isso fosse minimamente essencial para alguém viver. Óbvio que o choque é imediato, né, e a situação só piora quando aparece um trabalhador dessa fábrica que vê o Stan como uma ameaça. Ele tá pronto para borrifar o besouro com pesticida, mas a Charlene se coloca entre ele e o Stan, defendendo o último sobrevivente dessa espécie. Nesse momento, o trabalhador solta uma bomba de informação. Todos os insetos que chegaram perto da fábrica foram borrifados, ou seja, a destruição não foi só no habitat, mas também da própria espécie. Enquanto isso, o Dino e a Fran estão na sala cortando essas papoulas que estão tomando conta da casa. Aí do nada, eles veem a Charlene no noticiário, e ela sempre foi um personagem assim mais away com essas coisas, né? E geralmente quem se metia nessas aventuras aí de ativismo era o Bob. Isso é legal porque mostra o desenvolvimento desse personagem ao longo da série, né? A Charlene aparece falando na TV e denuncia o Wissaso, que a dublagem brasileira traduziu muito bem pra "isso é assim", explicando que o Stan é o último besouro porque essa empresa destruiu o pântano para construir uma fábrica genérica chamada Fruitical. E aí vem a frase que é o resumo dessa empresa: fazendo progresso só pelo progresso. E aí, cara, o Dino, que ainda não se tocou do tamanho desse problema, tenta defender a "isso é assim". Ele diz que apoia o progresso e que está disposto a aceitar qualquer sacrifício, desde que esse sacrifício traga uma nova tecnologia. Só falou bobagem! O progresso é bom! É um progresso que bota eletricidade na escova de dente e bota batatas fritas numa lata de bolas de tênis. Ele inclusive fala dos produtos pré-prontos para explicar o que é progresso e ainda mostra uma caixa de torrada. É o texto da série mais uma vez trazendo aquela crítica que ela sempre trouxe para mostrar que nós, como sociedade, preferimos o consumo de coisas às vezes inúteis, mesmo que isso signifique destruir tudo pelo caminho. E o mais interessante é que a gente passa a série toda vendo o Dino derrubar árvore atrás de árvore, e na verdade esse final aqui foi muito bem construído porque tudo o que eles fizeram nas 4 temporadas foram consumir tudo ao máximo, inclusive os recursos naturais. Então o mundo chegar num desequilíbrio natural dentro do contexto da série faz muito sentido. Essa fala do Dino, que devia ser um momento de apoio para a empresa que ele trabalha, acaba chamando a atenção do Hitfield, que é o chefe do Dino, e daí "isso é assim". Ele tá assistindo a matéria e percebe que essa entrevista aí pode falir a empresa. E é aí que o Hitfield tem uma ideia para criar uma força-tarefa que vai resolver o problema da papoula, só porque isso permite que ele encontre o idiota para assumir a culpa. E adivinha quem é a massa de manobra? O Dino. Só um instante, senhor. Eu estou tendo uma ideia. E se eu achasse um cidadão preocupado que acreditasse sinceramente naquilo que fazemos, hein? E que tirasse voluntariamente esse horrível problema das papoulas de nossas mãos. Ele vai lá e pega um popular para levantar o discurso, e a ideia é bem óbvia, né? Tirar o peso das costas da empresa e jogar todinha a responsabilidade nos ombros de alguém que nem entende direito o que tá acontecendo. Esse momento do episódio aqui é um retrato perfeito de como as grandes corporações funcionam quando as coisas não saem da maneira como eles querem. Elas encontram um bode expiatório para desviar o foco enquanto eles continuam fazendo aquilo que eles bem entenderem. E aí o Dino, sem perceber, vai entrando cada vez mais nesse jogo, achando que ele tá assim, meio que fazendo a coisa certa, enquanto o mundo tá entrando num colapso iminente. A coisa já tava ruim, mas é nesse ponto da história aqui que tudo vai ladeira abaixo de vez, quando o Dino e o Roy são entrevistados sobre essa tal força-tarefa, né? E eles estão cheios de confiança, explicando o plano de envenenar essas papoulas para conseguir resolver o problema. Veneno é uma palavra brutal. Nós, no comitê, preferimos falar em suco botânico do adeus. Esse aqui é aquele clássico pensamento simplista de que você pode apagar um incêndio só jogando água sem pensar no que pode acontecer depois. Só que enquanto eles se acham salvadores da pátria, a família do Dino tá assim desesperada, né? Implorando para ele meio que repensar essa estratégia e procurar uma solução mais segura. Mas aí o Dino tá tão cego pela ideia de progresso e pelo medo dele
contrariar a própria empresa que ele trabalha, né? Claro, com medo de ser demitido, que ele simplesmente ignora a família dele. Aí uns helicópteros saem voando pelo mundo pulverizando o suco botânico do adeus, que é um veneno para essas papoulas. A primeira impressão que dá é que assim, tudo parece que deu certo, porque assim, no dia seguinte, essas papoulas realmente sumiram. Só que, junto das papoulas, desapareceram também toda a vida vegetal da Terra. A borrifada aérea massiva de ontem obteve sucesso ao destruir as papoulas. Infelizmente, ela também matou todas as outras formas de plantas vivas do planeta. Lá se vai o café da manhã. E aí caiu a ficha, né? Sem planta, não tem comida. Ou seja, essa ação foi um desastre total. A família dinossauro, menos o Baby, né, que tá sempre mais interessado em pegar no pé do Dino, ficam furiosos com ele. O Bob, sempre mais sensato, fica com raiva e joga na cara do Dino o que devia ser óbvio desde o começo. Nenhuma planta significa nenhuma comida. É a lógica mais básica da natureza, né, mas foi completamente ignorada no desespero de achar uma solução politicamente rápida. Você destruiu a cadeia alimentar e sem plantas não existe alimento nenhum. Bobagem. Há uma enorme variedade de salgadinhos comerciais que não levam ingredientes naturais. O Dino e o Roy, percebendo o tamanho da burrada que eles fizeram, sendo massa de manobra do Richfield, vão correndo até ele para pedir um plano B para consertar essa situação. A princípio, o Richfield não tem nem ideia do que fazer, mas como sempre, ele dá um jeito e improvisa. Ele decide que o único jeito de trazer as plantas de volta é fazendo chover. E para isso, ele chega na brilhante conclusão de que eles precisam de nuvens. E onde ele acha que as nuvens vêm? Dos vulcões, claro. Então qual o plano genial dele? É jogar bomba nos vulcões para causar um monte de erupções e criar um monte de nuvens por aí. Cara, e assim, né? O Richfield é aquele retrato perfeito do chefe que todo mundo já teve, né? Tem poder porque sim, não sabe o que tá fazendo e depende dos funcionários e mesmo assim ele trata todo mundo com uma ignorância inacreditável, como se fosse muito bom no que ele faz. E com essa aí do vulcão, né, cara? Até o Dino começou a ficar meio assim com o Richfield, né? Ele dá uma ideia para que eles pensem duas vezes antes de sair por aí explodindo o vulcão, porque tipo, isso parece que é meio perigoso, né? Ainda mais considerando que o último plano deu pra lá de errado. Mas o Richfield, com aquele jeito manipulador, diz que não é hora de perder a fé no progresso. E lá vai o Dino, mais uma vez, ceder essa pressão e se meter em um plano que tem tudo pra dar errado. Esse momento aqui mostra bem como o Dino tá preso entre o senso comum da família dele e a lealdade à empresa. Assim como grande parte da sociedade, ele morre de medo de perder o emprego, mesmo quando o fim do mundo tá iminente e não tem mais nem como ele trabalhar. Ele tá começando a perceber que o tal progresso que ele tanto defendeu não é assim uma solução mágica como ele estava imaginando. Mas a pressão do Richfield e o peso de estar no comando dessa força-tarefa não deixa ele enxergar claramente a situação. É uma crítica direta a como as pessoas muitas vezes colocam o lucro e a agilidade acima do bom senso e das consequências de longo prazo. Esse final, cara, é chocante e encerra a série com uma pressão emocional que ninguém esperava. Quando as bombas são jogadas nos vulcões, o plano do Richfield já começa todo errado. Ao invés de chuva, o que cai do céu é neve, e muita. O Dino tentando se agarrar a qualquer esperança, imagina que assim, que o sol vai nascer e a neve vai derreter e a água vai acabar voltando. Mas aí o Howard Handup, que é o âncora do jornal, anuncia que essas nuvens são tão espessas que o sol vai demorar dezenas e dezenas de milhares de anos para conseguir derreter aquela neve. É o fim de qualquer chance de recuperação para os dinossauros. O Dino liga pro Richfield achando que ele vai sim se importar com aquela situação que tá um caos. Mas quando ele liga pro Richfield, ele descobre que essa situação é só mais uma oportunidade de negócio. Com uma nova era glacial chegando, né, as pessoas vão querer comprar como nunca madeira, aquecedores, cobertores e até chocolate quente. Na crise, o coach vê uma oportunidade, né? O Dino tenta explicar que o mundo tá acabando, mas o Richfield, como sempre, não tá nem aí. O único problema dele é descobrir o que fazer com aquela montanha de dinheiro que ele tá conseguindo ganhar naquele momento, mesmo que ele próprio vai morrer congelado. Esse trecho aqui, cara, é um soco no estômago, porque assim, expõe como a ganância cega não só destrói o planeta, mas também ignora completamente a humanidade dentro das pessoas. Completamente desolado, o Dino finalmente se dá conta do tamanho da tragédia que ele mesmo ajudou a causar. Ele pede desculpas pro Stan, o besouro, reconhecendo que ele acabou com a última chance da espécie dele de conseguir sobreviver. Depois ele olha para a própria família com o coração partido e admite que o maior erro dele foi colocar fé demais no tal progresso e não respeitar a natureza como ele devia ter respeitado. Ele percebe que tomou tudo como garantido, acreditando que o mundo sempre ia ficar
inabalável. E nessa hora ele tenta confortar o Baby, dizendo que falhou em tentar cuidar do mundo. Mas a Charlene e o Bob interrompem ele, garantindo que, mesmo diante daquela tragédia, diante daquilo tudo, a família dinossauro ia continuar junta. É um momento muito triste de união no meio de um desastre, mas com um pequeno consolo num cenário que é terrível. Eu não sei exatamente. Mas seja o que for, ninguém vai te deixar. Isso mesmo, maninho. Nós ficaremos sempre juntos. E é assim que, tentando manter alguma esperança, o Dino diz: afinal, os dinossauros estão na Terra há 150 milhões de anos e não é como se eles fossem simplesmente desaparecer. Essa frase termina enquanto eles ficam olhando a neve cair, cobrindo tudo do lado de fora da casa, incluindo a casa deles e a própria Fruitical, o símbolo máximo de como a ganância destruiu o mundo dos dinossauros. Na cena final, o Howard Handup aparece e anuncia a previsão de frio extremo, e aí ele deixa um último boa noite e adeus e desaparece na tela. A imagem apaga e o silêncio é bem pesado quando o episódio termina com a mensagem que a série deixa. Não tem final feliz, não tem redenção mágica, só uma dura de que quando o progresso é feito sem respeito, o custo é o fim de tudo. E agora uma previsão de longo alcance. Neve contínua, escuridão e frio extremo. Aqui é Howard Handup. Boa noite. E adeus. O episódio, originalmente pensado só como mais um episódio pra série, acabou virando o final definitivo por uma decisão que foi assim bem prática: o cancelamento da própria série pela ABC. Com a audiência em queda, o canal decidiu cortar a produção, mas aí acabou usando esse episódio pra encerrar tudo, matando literalmente todos os dinossauros. O Kirk Thatcher, um dos criadores, comentou sobre isso numa entrevista que ele deu em 2015. Ele explicou que esse episódio não foi originalmente planejado pra ser o grande finale desde o comecinho. Era um episódio forte, com um roteiro que podia funcionar como encerramento, mas que não tinha sido escrito com essa intenção. Foi só depois, quando eles acabaram descobrindo que a série ia ser cancelada, que eles acabaram assumindo esse peso dramático. Quando ele foi ao ar, acabou chocando parte do público, tanto pela coragem de matar todos os personagens, quanto pelas imagens e pelos temas que foram bem sombrios, que eram também bem diferentes dos tons que originalmente eram mais leves e cômicos na série. Inclusive, em algumas reprises, esse episódio aqui foi até classificado como mais 18, justamente por causa dessa situação perturbadora. Foi triste, devastador e ao mesmo tempo brilhante e fiel ao espírito crítico que sempre foi da família Dinossauros. Foi uma mensagem muito bem alinhada com toda a crítica que a família Dinossauros conseguiu trazer ao longo dos anos. É anticlímax sim, é pesado e até meio deprê, mas se a gente fizer aqui uma timeline e for analisar todas as partes desse episódio, a gente vai encontrar vários e vários paralelos com a realidade da nossa sociedade. Em uma série que terminou lá nos anos 90, ela até hoje soa contemporânea com as mensagens que ela passava. Mas isso aí é um papo para um outro vídeo, né, cara? Se você quiser saber mais sobre esses paralelos, e a gente tem aqui no canal uma análise mais profunda desse episódio em particular, deixa aí nos comentários. Mais família dinossauro. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!